Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Sol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o terceiro vídeo da série sobre coloração pessoal. E quem tá me ajudando a trazer todo esse conteúdo super legal pra vocês, o conteúdo tá riquíssimo, é o Charles Marinho. Esse conteúdo a gente já começou em 2 vídeos anteriores a esse, então já tem o vídeo 1 e o vídeo 2, a gente introduziu o tema da coloração pessoal, já contou como é feito o tema e esse é o terceiro vídeo. Obrigada, Carlos, por estar aqui e por estar ajudando a gente a entender mais sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Ná. Muito divertido falar sobre isso, eu adoro. A gente tá se divertindo real, os outros vídeos foram super legais e esse também vai ser muito legal, porque nesse eu vou revelar pra vocês o meu resultado. A gente contou como foi feito o teste e agora eu vou contar qual foi o resultado, qual cartela de cor a gente chegou. Antes, eu quero perguntar pra você sobre as cartelas. Quantas cartelas de cores a gente tem? No método sazonal expandido, que é o método que eu uso, nós temos um resultado de 12 cartelas. Então, são as 4 estações, com variação de profundidade em contraste de 3 entre elas. Gente, isso é muito legal, porque a gente comentou lá no primeiro vídeo que esse teste virou meio que assim, ó, ficou tão famoso, né, deu um boom aí no Instagram, que todo mundo quer ter como se fosse um signo mesmo, né? Exato. Todo mundo tem o seu signo para se identificar, agora a gente tem a nossa cartela de cores, para conversar com as amigas e dizer, ah, minha cartela é a tal, a sua é a tal, e ali a gente já cria uma identificação. E eu achei incrível isso, porque são 4 estações do ano, que são a nomenclatura dessas tabelas, e cada estação é dividida em 3. Então, 3 vezes 4, a gente tem 12 tabelas. E elas são divididas ali em níveis de profundidade, a gente pode dizer, de tonalidade. De profundidade, de temperatura e de contraste. São as 3 características da imagem pessoal que a gente analisa no teste de coloração pessoal. Tá, então se a gente for dividir aí, a gente tem, né, 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Qual seria assim a diferença mais ou menos entre elas que a gente pode falar assim? Tá. Então vamos começar pelas estações. Tá. Primavera, verão, outono e inverno, a gente vai separar entre estações de fundo quente e estações de fundo frio. As estações de fundo quentes vão ser as estações de outono e primavera. É engraçado a gente pensar que o verão não é quente, mas não, o verão é frio nesse momento, então a gente coloca o verão e o inverno no fundo frio. E essas 4 cartelas de fundo totalmente frio ou fundo totalmente quente, a gente coloca na nomenclatura de puro ou verdadeiro. Então, o outono puro é o outono mais quente, o inverno puro é o inverno mais frio. É importante a gente entender o que é o quente e o frio para a coloração pessoal. É o fundo da cor. O que é o fundo da cor? Quanto mais amarelo na pigmentação daquela cor, mais quente ela é. Quanto mais azul na pigmentação daquela cor, mais fria ela é. Então a gente vai pensar dessa maneira. E por que vem? E daí a gente está pensando lá de novo no primeiro vídeo, quando a gente falou da história da coloração pessoal, da onde vem? Por que o verão é frio? Gente, é assim. A gente tem que pensar que essas cores acontecem naturalmente durante um dia daquela estação. Então, se você pegar o azul do céu de um dia de verão, ele é o azul com mais azul possível, porque o sol tá no pico e você vê o azul puro daquela estação. O azul do céu do outono é com um sol um pouquinho mais ameno, então ele tem um pouquinho mais de amarelo naquela coloração. Então é daí que vem o tom de azul de outono, o tom de azul de inverno, o tom de azul de verão, e por isso a gente consegue colocar em quente e frio dessa maneira. É tudo da natureza. Isso é muito legal, o Charles já tinha me explicado quando a gente fez o teste, e que realmente essas tonalidades vêm de uma paisagem. Exatamente. Se a gente pegar uma paisagem de um dia de verão, né, no pico de um verão, uma paisagem do outono, uma paisagem da primavera, realmente elas vão remeter a esses tons que a cartela entrega. Então Exatamente. Isso é muito legal. E daí eu gosto de fazer uma analogia com a diferença de contraste e profundidade. Se você for pensar nas cartelas mais profundas, é como se acontecesse o dia mais pro anoitecer. Então, uma cartela de outono profundo, por exemplo, é um dia de outono quando está anoitecendo. Uma cartela de outono suave é um dia de outono quando está amanhecendo. Então a gente tem esse paralelo natural. Tipo no meio desse dia. Exatamente, ao meio-dia.
Isso é muito legal. Essa é mais uma informação que eu não tinha parado para pensar. Porque eu conheço amigas, né, pessoas conhecidas que têm a mesma estação, porém com esse tom diferente, né? Com a profundidade. Né? Com essa profundidade diferente. Uma é suave, uma é pura e profundo. Então o profundo estaria lá mais próximo do anoitecer, o puro durante esse dia e no amanhecer essas tonalidades mais suaves. Exato. Outra coisa muito legal é que existe o círculo cromático, que algumas pessoas já conhecem, quem não conhece precisa conhecer porque é muito legal. E esse círculo com várias tonalidades, geralmente ele é dividido em duas partes, né, Charles? Isso. A gente tem, dentro do círculo cromático, a gente pode dividir as cores mais azuladas e mais amareladas. Então a gente traça uma linha bem no meio do círculo e percebe as cores de um lado mais quente e de outro lado mais frias. O círculo cromático é uma ótima ferramenta para a gente começar a entender as cores que a gente tem dentro da nossa coloração. Isso não significa necessariamente que uma pessoa com uma cartela de fundo quente vai usar só metade do círculo. A gente trabalha as cores dentro do círculo cromático inteiro, adaptando o fundo daquela cor. Então, por exemplo, se você tem uma cartela extremamente fria, não tem nenhum tom de amarelo, às vezes acontece de não ter nenhum tom de amarelo de verdade. Mas às vezes acontece da gente encontrar aquele amarelo específico para aquela cor, para aquela cartela. Desculpa de novo. Então, por exemplo, um amarelo mais neon funciona para as cartelas mais frias, porque no geral os tons neon são mais frios. Então a gente vai encontrando qual é a cor de cada uma das cartelas. E agora então eu vou revelar qual é a minha cartela, a cartela que a gente descobriu após o meu teste. E tá aqui ela, que é o tono puro. Eu fiquei bem feliz com a escolha com o resultado que a gente chegou nessa cartela. Por quê? Porque aqui já tinha muitas cores que eu já gostava. E isso o Charles falou pra mim quando a gente fez o teste, que normalmente, né, mas existem exceções, a gente já tem uma tendência a gostar das cores que nos caem bem. Então aqui já tinha muitas cores, principalmente esses tons quentes, terrosos, eu já utilizava muito. Por outro lado, eu descobri também cores novas, então isso foi muito interessante. Às vezes cores que a gente nem considera, que a gente chega numa loja e já exclui como opção, ela pode ser algo muito interessante. Como é o caso aqui, se eu puder destacar para vocês, essas duas cores aqui em específico foram cores que eu comecei a ter um novo olhar. Que é esses tons de azuis e esses aqui de roxo, meio violeta, não sei se a gente poderia chamar assim. Então eu descobri peças com essas tonalidades, inclusive hoje eu tô aqui com esse azul, que eu não tinha nenhuma peça nessa tonalidade, eu nem imaginava que o azul pudesse ficar bom em mim. E essa peça me surpreendeu e eu tenho investido muito mais nessas cores. Então, se eu puder falar da importância desse teste, é realmente você conhecer o mundo das cores, explorar as possibilidades, porque tem muita cor legal, que fica lindo mesmo, que você vai se sentir bem, mas que você tem aquele medo. Então eu acho que depois desse teste eu consegui explorar mais as possibilidades dessa minha cartela. Eu amei, como eu falei, porque eu já gostava dessas tonalidades e descobri outras que estão arrasando agora nos looks. É legal você falar isso, né? Que você já usava alguma das coisas da sua cartela, porque acontece bastante. A gente sempre tem aquela roupa que a gente sai e as pessoas falam: nossa, essa roupa é muito legal, fica muito bem em você. Se você começar a prestar atenção, pode ser que essas cores te façam bem mesmo. Pode ser que tenha um efeito contrário também. Já aconteceu eu, por exemplo, de usar roupas que a cor não estava muito na minha cartela de coloração, assim, bem longe da minha cartela de coloração, e a cor fica muito discrepante. E a cor chama mais atenção do que a minha autoimagem. Acontece. Mas normalmente o elogio vem porque você está usando uma cor que está na sua cartela. Você falou também, Ná, que às vezes a gente chega numa loja e já exclui aquela cor, não pensa naquela cor pra gente. Eu fico muito feliz que o resultado tenha sido esse no seu teste, porque é essa a essência do meu trabalho. Eu gosto de entregar um novo olhar. Eu digo que a coloração pessoal é um novo olhar para as peças que você já tem e para as peças que você vai comprar. É interessante que você abra
as suas possibilidades. É interessante que eu consiga te entregar um momento onde você conhece possibilidades de dentro de você. Então, o autoconhecimento faz muita parte desse processo. Por isso que eu tomo todo esse cuidado de ter todas essas conversas desde o começo, de entregar uma cartela, mas não limitar você a essa cartela. Você não é outono puro apenas. Você tem um fundo de outono puro que, por exemplo, no caso da Natália, não tem preto. E se você quiser usar uma peça preta, como é que a gente faz? Dá pra usar? A gente vai adaptar. Você gosta, você faz parte da sua imagem o preto? Vamos colocar o preto dentro da sua imagem. Então a cartela, o círculo cromático e toda essa noção são ferramentas para o seu conhecimento, mas não regras. Eu não gosto de colocar como regra. Isso é muito legal, porque eu digo, é um norte, né, pra gente seguir, principalmente para pessoas que não têm noção nenhuma. Porque tem muita gente que já fala, não tenho noção nenhuma, não sei o que eu gosto, não sei o que fica bom. Eu já tinha uma certa noção das coisas que eu gostava. Descobri coisas novas, ótimo. E muitas pessoas realmente não sabem, estão perdidas no total zero. Então isso aqui é um norte, é uma base para poder seguir. Claro, como ele falou, não é uma regra, existe a flexibilidade, existe você entender o porquê de tudo isso e como você vai brincar com essa informação agora, talvez com coisas que você já tenha e que olhando aqui não se encaixa, mas tudo é possível. A gente vai ver isso mais pra frente, a gente vai falar sobre como a gente vai aplicar essa cartela no nosso dia a dia, no nosso guarda-roupa e nos nossos looks. Uma coisa muito interessante também sobre as cartelas é que, como a gente falou, esse comparativo que tem sido feito sobre signos, enfim, a gente se identifica com a tabela, que realmente quando eu abri as outras tabelas que ele levou no dia pra mostrar pra mim, eu fiquei super curiosa, eu falei, eu quero ver qual é essa diferença. Eu não me identifiquei. Então é muito legal a gente se identificar com essa cartela. Ela realmente simboliza a forma como a gente se vê, como a gente se aceita. Isso é muito legal. Sim. Então a gente vai abrir aqui umas cartelinhas que vocês já vão ver nitidamente que tem muita diferença. Exatamente. E isso do preto e branco que ele falou, na época, quando ele falou pra mim, eu fiquei bem chocada. A primeira informação, pensa, você descobre a sua cartela e ele diz, não tem preto e não tem branco. Você já choca, porque praticamente você imagina que preto e branco vai dar certo pra todo mundo, né? Como se fosse aquela coisa neutra. E essa coisa do preto e do branco é uma dúvida minha, que eu quero ver agora se o Charles vai conseguir explicar, que ele não tá em todas as cartelas, mas tem algumas que tem o preto e o branco. Então o que diferencia? Por que algumas cartelas entram preto e o branco e outras não? Tá. Então o preto e o branco, dentre as 12 cartelas, ela tá lá, metade das cartelas tem o preto e o branco. O preto e o branco aparecem em cartelas que têm um contraste mais alto, porque você cria um contraste entre preto e branco. Então ela tem as duas pontas da cor. O branco, que seria todas as cores misturadas, e o preto, que é nenhuma cor. A ausência das cores, né? Então a gente tem esse raciocínio. Mas elas só aparecem em cartelas profundas, em cartelas que têm um contraste interessante ou em cartelas mais suaves. Nós até temos alguns tons universais, uns tons que combinam entre as cartelas e meio que faz parte de todas as cartelas, mas isso é um assunto um pouco complexo para um outro vídeo, mas se você for pro meu Instagram tem um post lá sobre isso, dá pra você perceber. Então fica aí a dica, acompanhem lá o trabalho do Charles, ele posta muita informação legal lá no Instagram dele, e alguma coisinha que a gente não contou aqui, vocês vão descobrir lá no Instagram dele. Agora a gente vai mostrar as cartelas pra gente fazer um comparativo. Exato. Como eu falei pra vocês, realmente é muito diferente, as cartelas são diferentes, e a gente consegue ver que realmente é a cara da pessoa, sabe? Porque eu me identifiquei demais. A minha aqui, ó. Do coração. Amei, do coração. E que inclusive é a mesma. É a mesma da minha. É a mesma dele, ó. Então ele tá com cor aqui, ó, da camiseta dele super dentro aqui da nossa cartela. Exatamente. Vamos abrir, então, eu peguei as cartelas puras, porque são as cartelas primas da sua cartela. Porque a minha é o outono puro. Exatamente. Então aqui a gente tem a cartela de primavera pura, que é uma cartela relativamente parecida com a cartela da Ná, porque é uma cartela pura de fundo quente. Então se você colocar uma perto da outra, a maior diferença é o brilho. A cartela de primavera tem um brilho e a cartela de outono é mais opaca. Mas elas são de fundo quente, puras.
Ó, se comparar aqui, realmente elas têm um brilho, são mais intensas, né? As cores. Sim. Então essa é a primavera pura, esse aqui outono puro. E, pra gente comparar assim, com bastante diferença, eu peguei o inverno puro e o verão puro, que são cartelas frias. Daí eu vou ajudar a Nay, vou colocar aqui do lado. Ó, então estamos aqui com duas cartelas quentes. Primavera e outono. Essas aqui são as cartelas de verão e inverno puro. Olha a diferença, gente. Verão, inverno, primavera e outono. Olha como a gente vê diferença nessas tonalidades. E isso é que é incrível, porque eu tenho amigas, pessoas muito próximas que são dessas outras cartelas que eu acho tão diferente das minhas e que faz total sentido. Pra pessoa. Quando elas usam essas cores, fica incrível o look, é demais. Então essas são as cartelas, essa infinidade aqui de possibilidades que a gente descobre. E é muito interessante isso, ter uma cartela para chamar de sua. Eu tenho a minha e amo. A gente encerra esse vídeo por aqui, mas a nossa série continua. Temos mais um vídeo ainda e no próximo vídeo a gente vai contar e explicar um pouquinho como isso aqui vai se encaixar então no nosso guarda-roupa. Como a gente vai fazer isso aqui ir para a vida real e a gente usar e aplicar nos nossos looks daqui para frente. Sim. A gente se vê então no próximo vídeo.